Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos, eu sou um homem negro, uso óculos e tenho cabelo crespo. Estou com uma camisa cinza e um crachá com a marca Fliparacatu. Esse recurso é conhecido como autodescrição, que ele existe para ampliar as questões de acessibilidade para aquelas pessoas com qualquer tipo de deficiência visual. Eu gostaria de reforçar a importância dela com todos, mas principalmente com os nossos autores, para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas. Na mesa hoje, a gente tem Afonso Borges, que é jornalista, escritor e gestor cultural. É o criador do projeto Sempre um Papo e o idealizador dos festivais literários internacionais Fliarachá, Flitabira, Fliparacatu e Flipetrópolis. Seu lançamento mais recente é o livro de contos e poemas Tardes Brancas, lançado pela editora Autêntica. Bianca Santana é jornalista, doutora em Ciência da Informação e mestra em Educação, colunista da Folha e comentarista do Jornal da Cultura. Professora do curso de jornalismo da FAAP e da pós-graduação em Estratégias da Comunicação Digital da Fundação Getúlio Vargas. Diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, autora de livros como Quando Me Descobri Negra e Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. Carlos Stalin é médico, infectologista e especialista em medicina preventiva e social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, é membro consultor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. É autor dos livros Guardanapos, O Tempo Sem Tempo e colunista do jornal Estado de Minas. Gostaria de agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora, Kim Ross. Gente, boa tarde. Eu queria saber, em primeiro lugar, quem que está tomando conta do boteco? Todo mundo, muito obrigado por terem vindo. Viu? E vai receber mais por isso também não, viu? Tá no salário. Tá na conta. Gente, obrigado, boa tarde. Uma alegria estar aqui falando com vocês. Desse ponto de vista completamente diferenciado, né? Que é a audiodescrição. Bem, sou uma pessoa branca, uso óculos, cabelo muito branco, blusa do festival e... Me chama esse negócio aqui, gente. Short. Quero passar a palavra para o Carlos, que vai se autodescrever, depois a Bianca, depois a gente continua. Bom, obrigado, Afonso. Eu sou um homem branco, tenho aproximadamente pouco mais de 15 anos, né, Afonso? Em torno, multiplica por 4, né, e chega em mim. Né? Tenho uma testa longa, né, e tenho uma mata ciliar branquinha, assim, do lado, né, e tenho aproximadamente 80 quilos, né? E estou vestindo uma camisa verde escuro, uma calça preta e propé, né? Para entrar aqui nessa sala. Bacana. Obrigado. Boa tarde. Eu sou Bianca Santana, uma mulher negra de pele clara, uso um cabelo black power, um vestido branco, muitos colares, pulseiras e anéis. Bem, gente, vamos fazer esse papel inverso, que na minha vida inteira, desses quase 40 anos de trabalho, eu fico entrevistando. Agora eu tenho que falar um pouquinho sobre o meu trabalho, mas juro que eu vou ser breve. Esse livro de contos, que foi editado aqui pela Autêntica, da Rejane, está sentada aí lá de escondida da pessoal, que desde já eu agradeço. Ele traz 26 contos que eu escrevi ao longo de um período que eu também escrevi no jornal. São contos retrabalhados e lapidados à exaustão. E são contos que contam histórias que aconteceram comigo. E no caminho eu fiz essa reflexão sobre até que ponto as nossas experiências pessoais prestam para poder virar literatura. Acho que no fundo é tudo isso. Cada vez que vocês estão aqui na frente, né, também tem estudantes, tem vontade de escrever alguma coisa, busca na sua própria experiência alguma referência onde possam contar alguma coisa para alguma pessoa. Não é esse? Acho que é o grande segredo do texto, o grande segredo de tentar
reproduzir o que passa. Mas aí que acontece o milagre. Aí que acontece a surpresa que você mesmo vai ter ao escrever. É muito divertido isso, né? Porque nem sempre não, quase nunca, a gente sabe o que a folha em branco nos reserva. Nem sempre, hoje em dia, a gente sabe o que o cursor do computador que fica piscando à direita ali, à esquerda ali, nos reserva. E isso é um trabalho de elaboração, encantamento, mistério e, e, e depuração mesmo, que só se conhece, só se entende quando você mergulha. E na divisa dessa decisão do mergulho que está a nossa interpretação de mundo. Então, essa minha primeira fala vai no sentido de estimular, principalmente vocês que estão aqui começando, que estão aí, a tomar essa decisão de encarar uma folha em branco, seja à mão, seja no texto, hoje até no celular, né? Eu vi uma menina escreveu um crônica inteirinha no celular, numa velocidade que eu fiquei assim, gente, o dedo dela tem alguma coisa disparada ali, tem alguma coisa ligada no dedo, a velocidade que ela conseguiu, mas se consegue sim. Se consegue ler em celular hoje, se consegue, essas plataformas estão dando jeitos diferentes a gente ver, né? Nesse contexto, entra até essa coisa mentirosa que dizem, né, que as pesquisas dizem que não se lê no Brasil, que lê pouco no Brasil. Lê pouco, eu acho que a gente nunca leu tanto. Nossa forma de comunicação por texto, seja por escrito, seja por tantas plataformas, nas mensagens do Instagram, na mensagem de tudo, nunca se leu e nunca se escreveu tanto na história da humanidade. E nunca tantas pessoas foram salvas por isso. Eu acredito muito no poder da salvação da leitura, né? A Márcia fala muito isso, né, Márcia? Essa coisa de como é que a leitura pode salvar pessoas mesmo, das situações até mais deprimentes, ou não, até da situação que pode conduzir ela a uma solução melhor da sua vida, né? E nesse processo de encantamento mútuo que se estabelece entre o escritor e o leitor, é que está a decisão da gente avançar no que precisa avançar na vida de hoje, né? Que é tomar essa decisão de ser mais solidário. E aí eu entro, inclusive, no tema desse festival, né, que é o amor, a literatura e a diversidade. Que o caminho que nós temos para encontrar essas fronteiras que nos divisam é de fato o afeto, é de fato o amor, é de fato a ligação que está faltando no mundo de hoje, né? Faltando com relação ao seu próximo. E é nesse contexto que eu faço essa verdadeira declaração de amor à literatura mesmo, porque é esse vínculo que a gente estabelece que vai nos salvar no sentido humanitário, no sentido ecológico, no sentido do planeta, no sentido da convivência. Esse festival, as pessoas que estão aqui reunidas, todas as mesas estão falando disso, da necessidade de linkar amor, afeto, solidariedade, alteridade, o outro, nesse processo difícil que o Brasil e o mundo estão vivendo, esse processo de autodestruição que o planeta está vivendo, esse processo de obscurantismo pelo qual nós passamos nesses 4 anos anteriores e que nos contaminaram de determinada forma, né? Nós estamos contaminados, estamos doentes, entre aspas, considerando que o mundo, de repente, ficou dividido entre os conservadores e os modernos e os esquerdas e os direitas. Virou uma coisa como se nós não fôssemos todos iguais, em certa medida. Somos diferentes em forma, em diversidade, mas somos todos iguais nas nossas mais profundas ansiedades, né? E voltando para o livro conta histórias que eu vivi. Histórias difíceis, histórias derivadas de um sonho, uma vez que a Márcia me contou. Um sonho tenebroso. Dá medo, gente. E eu fiquei tão impressionado com o sonho que escrevi a história do sonho dela. Histórias que eu vivi quando era jovem, quando fui repórter. Quando era no jornalismo,
quando você entra, sempre te colocam na pior posição. Acho que estágio é assim mesmo, né? Estagiário é feito para esse negócio, né? E aí, quando eu entrei no jornalismo, me colocaram para tomar conta do IML, Instituto Médico Legal. Na época, gente, a grande notícia que não tinha celular, mandava um jornalista que ele ficava parado no IML. Chegava um defunto, ele olhava quem era. Famoso, telefonava, pegava telefone, rodava aquela coisa. Ó, chegou um aqui, o cara é famoso. Aí te fazia as matérias, você vê como é que o mundo muda, né? Hoje não precisa mais disso. E eu consegui colocar essas histórias todas, histórias com escritores que eu vivi, de uma forma bastante realista, mas preservando a ficção. Acho que daqui a pouquinho eu conto uma história ou outra. Queria ouvir agora o Dr. Carlos. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite para participar da Fliparacatu, né? Agradecer o Afonso, né? E todos os organizadores. Dizer que é um prazer imenso participar dessa mesa, principalmente com o Afonso, um amigo de tantos anos, né? E conheci quando eu comecei a cuidar da mãe dele, né? Uma internação complicada, e ela milagrosamente sobreviveu, né? Sobreviveu aos meus cuidados. e, e com a Bianca, né? Essa mulher linda, né? Potente, né? Forte, que escreveu tanta coisa maravilhosa, né? Eu já começo falando que eu vim armado, né? Eu vim armado com os livros deles, para eles autografarem para mim, né? Vou tietar logo de cara, né? Porque são obras espetaculares, né? E, e esse livro Tempo Sem Tempo, que é também da Autêntica, qual eu também agradeço a Rejane pela confiança, pelo carinho, né, de abrigar esses textos na Autêntica, né? Foram textos, e tem uma correção, 53 crônicas da pandemia. Não, são 53 crônicas que eu escrevi durante a pandemia, não necessariamente sobre a pandemia. Então, eu fui convidado para o Estado de Minas em 2019, ainda não tinha pandemia, para escrever uma coluna no caderno, na seção Bem Viver, sobre saúde. Comecei escrevendo sobre sepsis, né? Sobre infecção hospitalar, que é a minha área, né? Sou infectologista, claro, tem esse viés. Mas antes disso, eu já tinha escrito uma série de poesias que um dia a minha mulher pegou as poesias todas, juntou, e no dia do meu aniversário ela me entregou um livro chamado Guardanapos, em que ela preservou a minha letra inicial, montou um alfabeto com a minha letra, porque ninguém consegue ler letra de médico, só farmacêutico, né? E ela não é farmacêutica. Então ela pegou, montou o texto e fez um livro e editou esse livro, né? Foi uma coisa muito carinhosa. Mas eu nunca tinha escrito coluna para jornal, até 2019. Né? E o Benny Cohen me convidou e eu comecei a escrever. Quando veio a pandemia, em 2020, 2019 para 2020, nós recebemos no Réveillon, né, como um presente, né, que tinha um vírus novo surgido, que já tinha, desde outubro, estavam havendo casos na China, e depois chegou na Europa e foi dizimando, né, as pessoas. E eu fui convidado para assessorar a Prefeitura de Belo Horizonte na condução da epidemia. E logo de cara o Afonso me convidou para fazer os 15 minutos, que não eram nunca 15 minutos, né? Eu e o Serginho Abranches, né? Ele fazia primeiro 10 minutos, eu tinha que fazer 10 e nunca eram 10 minutos, né? O Serginho sempre fala mais do que eu, né? Ele tomava, aí eu esticava a conversa, né?
Mas foi muito interessante porque isso acabou pautando a imprensa, né? E, e foi uma experiência riquíssima, porque eu acho que eu escrevi boa parte dessas crônicas com medo de morrer, né? Porque eu tinha que olhar cento e tantos pacientes por dia, né? Entrar numa condição ruim, né? E lidar com uma população de 5 milhões de pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, boa parte do que está escrito aqui tem crônicas muito engraçadas, tem crônicas poéticas e tem poesia no livro, né? E de vez em quando eu mandava para o Afonso, né? Eu escrevia para o Estado de Minas e mandava algumas para o Afonso. O Afonso comentava, tá ótimo, então corrige isso aqui, né? Mandava para ele corrigir para mim, né? E foi assim que nasceu esse livro. No final, essas crônicas, o Chico Mendonça, né? Pegou e deu uma peneirada nelas, né? E então surgiu o Tempo Sem Tempo, que é uma frase da Lilian Schwartzman, né? Que fez a apresentação do livro junto com a Margarete Dal Como, uma colega maravilhosa, né, que é uma pneumologista que ficou muito conhecida durante a pandemia, né, em função das entrevistas que ela dava com frequência para a televisão. Então, esse livro ele marca um momento histórico que nós vivemos. Certamente não foi a primeira pandemia que a humanidade viveu e não será a última, né? Nós já temos aí uma série de situações epidemiológicas complicadas que nós vamos viver. E o que nós podemos extrair dessa situação complicada que nós vivemos, né? Nós podemos extrair que exatamente a sensibilidade, é o carinho pelas pessoas, é o amor, né? Que faz com que nós possamos enfrentar os desafios que nós vamos viver daqui para frente. As mudanças climáticas que estão acontecendo, né, elas favorecem muito uma série de doenças infecciosas que nós vamos viver, né? E nós devemos aproveitar essas experiências, né, para exatamente estimular as pessoas a procurarem um jeito de sobreviver. E a literatura, né, ela registra uma história, ela registra um momento, um sentimento que a humanidade tem durante um período crítico, né, e joga isso para o futuro, né? Estabelece uma meta futura, que é a meta da sobrevivência, né? A meta de sobreviver, passar, né, por um momento crítico. E nós passamos recentemente pela maior epidemia de dengue da nossa história, né? O maior número de casos de dengue, que agora começa a atingir também a Europa, né, os Estados Unidos, ou seja, se nós não socializamos os meios de produção e distribuímos a riqueza de forma homogênea, né, cuidadosa, né, nós socializamos a miséria, nós socializamos a doença, o sofrimento. E esse sim, né, esse pega de indigente a presidente de uma forma absolutamente igual, né? Então, a pandemia nos ensina exatamente isso, né? E foi na solidão da pandemia, nos apertos do dia a dia, que nasceu esse livro, O Tempo Sem Tempo, né, que é uma máscara jogada no chão, porque foi uma foto que foi feita logo no final. O negacionismo, né, que foi um pano de fundo, né, dessa pandemia, né? O negacionismo climático, o negacionismo na área de saúde, né? O negacionismo vacinal, um negócio que não dá para entender. Então, tudo isso é comentado de uma forma bem poética nesse livro. É isso. Depois nós
Much love. Boa tarde. Agradecer muito também o convite para estar aqui nessa conversa. Festival maravilhoso e uma conversa que me deixa nervosa. Ainda mais com tanta gente querida por aqui. Tanta gente que trabalha no festival e que parou para nos ouvir. A alegria de estar do lado do chefe, né? Bom por isso. Poder ver todo mundo aqui. E adolescentes também, que bom, mas também que desafiador falar para pessoas tão diferentes. Quando eu era assim menina, vejo muitas meninas aqui parecidas com a menina que eu fui. Eu gostava muito, muito, muito de ler. Mas eu dificilmente encontrava livros, textos que se parecessem com a minha realidade. Talvez por isso eu nunca tenha sonhado ser escritora. Não era algo que estava no meu horizonte. Mas aí, quando eu estava terminando o ensino médio, a Joana, que era a bibliotecária da escola onde eu estudava, ela falou assim: Bianca, você é enxerida, intrometida, gosta de ler, de escrever, por que você não faz jornalismo? Eu falei: olha, talvez seja uma opção. E eu fui fazer jornalismo por isso. E das coisas mais legais de quando eu fui fazer jornalismo é que eu podia perguntar qualquer coisa para as pessoas e elas não achavam estranho. Então eu podia fazer uma lista de perguntas, sentar na frente delas, perguntar, que era o que eu mais gostava de fazer desde criança. Mas todo mundo achava ruim, né? Minha avó brigava. Essa menina perguntadeira, para de tanta pergunta. Mas jornalista eu podia. E poder ouvir as histórias das pessoas e depois contar é outra maravilhosidade para quem gosta de fofoca, não é? E eu sou super fofoqueira, super. Eu adoro ouvir as histórias e depois contar para as pessoas. Então, se vocês quiserem guardar segredo, não me contem. Nem contem para jornalistas, nem para escritores, porque a gente vai escrever. É isso. Quem quiser se preservar, não nos conte nada. E o meu primeiro livro, Quando Eu Me Descobri Negra, é um livro pequenininho na edição mais recente dele. Dr. Carlos tem ali. Obrigada. Ele é um livro de poucas páginas, textos curtinhos. E ao ler vocês dois, eu achei que a gente talvez tenha isso em comum também. A gente tem uma escrita bem sintética, bem sequinha, né? E eu contei nesse livro histórias que eu vivi, histórias que eu ouvi de outras pessoas e algumas que eu inventei. E algumas que eu vivi, mas que eu queria fingir que eu não vivi, eu coloquei ali como se eu tivesse inventado, que é outra coisa maravilhosa da escrita, né? A gente pode elaborar coisas que a gente viveu, escrever de outro jeito, mudar, né? Na ficção a gente pode fazer isso, não tem nenhum problema. No jornalismo não, apesar de algumas pessoas fazerem. Mas na ficção a gente pode fazer isso. E nisso de contar coisas que eu tinha vivido, eu fui reelaborando algumas delas. E aí eu tenho alguns textos aí no Quando Me Descobri Negra, por exemplo, sobre o meu cabelo. Eu falei isso ontem com as crianças à tarde, que eu fui uma criança que não gostava do meu cabelo de jeito nenhum. E a minha avó prendia o meu cabelo assim num rabo de cavalo bem para trás, não ficava um fiozinho solto. Eu falava: vó, mas eu não posso deixar assim meu cabelo ou solto, ou metade preso, metade solto? E ela falava: não, porque aí você vai parecer essas neguinhas. E eu pensava: mas eu não sou essas neguinhas? Mas eu era muito obediente, então eu só deixava o cabelo daquele jeito e não respondia nada. Mas poder soltar o meu cabelo, poder achar o meu cabelo bonito do jeito que ele é, foi algo muito importante para mim e algo que a escrita me ajudou muito a fazer. Então, escrever sobre o meu cabelo, escrever sobre o que eu achava bonito, escrever sobre a minha própria beleza foi uma coisa muito importante para mim. E eu estou falando especialmente com as meninas parecidas com a menina que eu fui, que estão aqui nessa sala. O quanto a escrita pode ser muito legal para vocês se apropriarem de quem vocês são, da beleza que vocês têm, de tudo que vocês quiserem ser. Bianca, você me permite fazer uma
eu estava lendo o seu livro, né? E eu achei lindo demais o negócio. Sou negra há menos de um ano. Antes era morena. Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, coleguinhas que talvez não tomassem tanto sol, e para toda a família que nunca gostou do assunto. Mas a avó não é descendente de escravos. Eu insisti em perguntar. E de índio e português também. Era o máximo. Isso é de uma beleza impressionante, né? E eu fiquei emocionado quando eu vi esse texto seu, né? Eu fui branqueada em casa, na escola, no cursinho e na universidade. Como afirma o cientista político Francisco Wellfort, né, no texto Branqueamento, a expropriação imaginária das glórias dos negros, branqueamento apagou, especialmente para os pobres, o exemplo de líderes que podiam surgir-lhes outros caminhos, sugerir-lhes outros caminhos, além da humilhação cotidiana. Isso é de uma sensibilidade espetacular, né? E você também não fica fora, não, Afonso, né? Nesse livro, O Menino, o Assovio e a Encruzilhada, né? Esse é um dos motivos de eu estar aqui, né? Lá em Araxá, o Tino deve estar por aí, não está? Não, não está. Senão eu ia pedir para ele cantar e ele está rouco, então ele escapuliu dessa, né? O Tino, ele fez uma música, ele deve cantar nesse festival também, né? Sobre o menino, o assovio e a encruzilhada, né? Uma música linda, né? E o livro fala das decisões que nós temos que tomar na vida quando nós temos vários caminhos para escolher, né? Então, basta assoviar, né? E o menino assovia e descobre o caminho, né? Eu, para estar aqui hoje, eu estou matando um congresso de infectologia em São Paulo, onde eu teria que... Eu falei assim, olha, eu já a vida inteira participei de congressos, dando aula e participando de eventos, discutindo assuntos técnicos, né? Escrevi vários livros técnicos, né? Falei assim, não, eu assoviei. Eu assoviei e falei assim, não, eu vou para Paracatu, né? Porque lá eu cheguei numa encruzilhada e eu escolhi esse caminho, escrever e sensibilizar. Essa é outra história. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Lendo tudo que você escreve, o jeito que você interpreta a vida, você é capaz de dizer, eu sei que é um pouco de futurologia, mas um passo adiante? Me interessa muito isso hoje, sabe? Qual que é o passo adiante que a gente vai dar? Ou, na sua opinião, olhando para essas pessoas que estão aqui, esses adolescentes, a gente está precisando do passo adiante, né? Vou sonhar então com vocês, imaginar, né? Porque de repente a gente falando aquilo que a gente deseja, acontece. O passo adiante é a gente construir possibilidades para que todo mundo possa ser na própria inteireza, do jeito que é. Para que todo mundo possa acessar direitos, independentemente de onde tenha nascido, da cor da pele, do gênero, de qualquer coisa. Para que todo mundo possa andar na rua sem medo de ser parado pela polícia, para que qualquer jovem, seja ele branco, negro, amarelo, indígena, possa sonhar com um futuro. Não acredite que o único caminho possível é um que vai trazer dinheiro rápido, mas também vai acabar com a própria vida muito rápido. É todo mundo poder sonhar futuro. E para isso, a gente precisa trabalhar muito, e todo mundo aqui precisa trabalhar muito, cada pessoa naquilo que faz de melhor. Eu tenho 3 filhos
2 meninos e uma menina, adolescentes, então por isso eu trabalho muito, muito mesmo. Mas das muitas coisas que eu faço trabalhando, a que eu acho que eu faço melhor, que eu mais gosto de fazer, é de fato contar histórias. E tem gente que cuida das pessoas, né, para elas, quando elas estão doentes ou para elas não ficarem doentes. Tem gente que organiza encontros, festivais maravilhosos que inspiram mudança. E cada pessoa, do seu jeito, vai contribuindo para esse futuro possível. Mas em ano de eleição, não dá muito também para a gente fugir de falar de política institucional, né? E a gente vive um momento da política no Brasil muito perverso, porque alguns valores que já foram considerados muito importantes, como, por exemplo, falar a verdade, né? E a gente não vai votar em alguém que não fala a verdade, a ponto de a cidade de onde eu venho votar em alguém que era chamado de bandido e o Maluf tinha que olhar e falar, eu roubo mais fácil, não é isso? Ele rouba mais fácil. Ele não mentia que não roubava, porque a verdade era um valor importante. E hoje não é mais. Então tem algo muito grave, muito sério acontecendo. E me parece que uma extrema-direita que não está preocupada com a vida das pessoas, né? Pelo contrário, que é só que algumas possam viver. E para isso, muitas precisam morrer, né? Essa gente que trabalha com a mentira desse jeito, ela finge muita verdade, então finge ser genuíno e consegue mobilizar nas pessoas o afeto. E a gente que ama tanto, muitas vezes a gente fica só no argumento racional e a gente não consegue se conectar com as pessoas pelo amor. Então, para esse futuro que a gente deseja, eu acho que a gente precisa se conectar com o amor e conseguir se conectar com as pessoas, com qualquer pessoa, naquilo que pulsa forte na gente. É engraçado que a gente está todo no campo do visível, né? Todo mundo vendo tudo que está acontecendo e essas coisas cada vez mais não nos impressionam, né? A gente vê gente passando fome e não liga mais, né? Vê uma pessoa na televisão como ontem, aquele indígena sendo assassinado, né? Assim, por 2 guardas, porque ele era doente mental e não aconteceu nada. E aí, doutor Carlos, a minha pergunta é para você que lida com o invisível. Entendeu? O que nos reserva o invisível? O Afonso é danado para perguntar, né? Ele pega uns negócios assim que eu não sei de onde ele tira isso, né? Mas o invisível, né, é muito interessante, porque eu há mais ou menos 40 anos eu vinha me perguntando por que as pessoas não fazem o óbvio. E o óbvio, para mim, dentro do hospital, era saber por que as pessoas, médicos particularmente, enfermeiros, o pessoal que trabalha no hospital tem uma dificuldade enorme para lavar as mãos, né? Tem uma dificuldade, é mais fácil você ver um engenheiro lavando as mãos, e na pandemia, né, todo mundo teve que lavar a mão, todo mundo tinha que friccionar a mão em álcool em gel, e de repente o álcool em gel também começou a sumir, né? Começou a sumir dos banheiros, começou a sumir de tudo quanto é canto, né? Mas a minha pergunta é, olha, por que médico, enfermeiro tem tanta dificuldade? Dentro do hospital a gente treina, orienta, coloca álcool em tudo quanto é canto, né? E as pessoas aprendem, né, na faculdade, tem curso de microbiologia mostrando que tem bactéria, coloca na placa, vê a bactéria, tem vírus, provoca doença e sabe e não lava a mão. Menos de 50% das pessoas dentro dos hospitais lavam as mãos quando deveriam lavar. Mas aí eu fui pesquisar isso e falei, gente, por que as pessoas não fazem o óbvio? Por que elas não usam preservativo quando tem nas suas relações sexuais? Por que precisou de multa pesada para usar cinto de segurança, né? Porque
esse óbvio ele está escondido em alguma coisa. Esse invisível ele some. E eu fui entrevistar meus alunos na faculdade de medicina ao longo de mais de 10 anos, perguntando no primeiro dia que eles entravam: por que você fez medicina? Ah, eu fiz medicina porque eu quero cuidar dos outros, porque eu gosto das pessoas. Né? Raramente um falava: não, é porque eu gosto muito de dinheiro mesmo, eu quero ganhar dinheiro e pronto. Né? De vez em quando um falava. Mas eu tive que estudar isso, né? E fui fazer um curso de psicologia. Me formei como terapeuta, fiz 3 anos de curso para entender por que as pessoas não faziam o óbvio. Na realidade, né, as pessoas não lavam as mãos e elas não fazem o óbvio, porque o óbvio fica escondido no símbolo. No símbolo. O símbolo. Então, mão, quando nós pegamos o sentido simbólico, mão, quando você dá a mão para alguém, né? Eu dou a mão para fulano, né? Você casou com ela, ou seja, eu abri mão de parte de mim, né? Para viver junto com a pessoa. Né? Mão é o que nos diferencia, né? Enquanto mamíferos superiores. Né? Nós conseguimos fazer esse movimento de pinça. Mão é poder, mão é consciência. E água? Água é vida. Né? Então, as pessoas não lavam as mãos porque elas não têm consciência absoluta sobre a vida. Né? Então, elas não ficam ligadas constantemente sobre, falando sobre, ou se vendo viver. Né? Então, o símbolo é o segredo. Né? E mais, quando você vai a fundo, né? E eu comecei a observar as pessoas dentro do hospital, elas lavavam mais as mãos depois que examinavam os pacientes, principalmente os mais pobres, né? Os mais miseráveis, os que estão com feridas pútridas. Né? Então, é um nojo, né? E é um nojo de classe. Né? Esse é um segredo. Então, o invisível, ele é absolutamente fundamental. Né? Nós entendemos onde é que está esse invisível. O invisível, ele está exatamente no mistério. Né? E esse mistério é que nós, enquanto escritores, temos a missão de ir debulhando. Né? Então, o Sérgio fez um comentário assistido no nosso grupo, né? Mas como que nós vamos transmitir para as pessoas, né, a importância das mudanças climáticas, da importância da preservação do ambiente? Nós temos que falar sobre isso. Né? E aí que está a questão. Nós temos que discutir o símbolo. Né? Eu escrevi essa semana exatamente um artigo sobre os 1000 tons de cinza, que foi a minha crônica dessa semana no estado de Minas. Foi exatamente tentando sensibilizar para o símbolo que está por trás das cinzas que estão recobrindo o país, né? E Belo Horizonte nesse momento. Nós estamos ficando cinzas. Né? E essa é uma mensagem muito importante. E o que quer dizer essa cinza? Né? Essa cinza é que nos tapa a visão que nós não queremos ver o que é que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Então, o invisível, né, ele é absolutamente fundamental. Do micro-organismo, de um vírus, de uma bactéria, porque ele está no símbolo do que aquilo significa. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Eu sei. Eu quero ler um trecho de um dos contos e te fazer uma pergunta depois que eu ouvi há muitos anos da Dona Belinha, uma senhora que vivia em Pilão Arcado, perto do Rio São Francisco. Mas eu vou ler antes aqui, que eu lembrei muito dela quando eu li. Ana conheceu Antônio tonto e muito. Passou ao largo. Ele insistiu, mas no dia seguinte, sóbrio.
tornou-se o maior amor de sua vida. Amor tardio, sólido, equilibrado. Nunca mais bebeu. Ela sorveu as mágoas, as tristezas dos amores passados. Abriu-se. Ele tornou-se outro, melhor, o amor incondicional na velhice. Ambos escrevem. Agora, ele mais. As mortes, só lembranças. Os anões e outros personagens voltaram para o seu lugar, o inconsciente. O sonho se tornou real. Ana e Antônio. Bonito, fofo, pode. Sério, Eles não fazem a mínima ideia, eu não te contei isso não é sério, a mínima ideia do que é isso. Olha aqui, agora eu vou contar pela primeira vez. Você conta e depois eu tenho a minha pergunta, mas pode contar. Não, essa é a história da Lia Luft e do primeiro marido dela. E do segundo marido do Vicente. Curioso, né? A Lia casou-se com Hélio Pellegrino, viveu a morte do Hélio Pellegrino na cama, né? Ele começou a passar mal, ele viu ela morrer e saiu dali imediatamente e voltou para cuidar do seu primeiro marido, né? Celso Pedro Luft, concorda? Celso Pedro Luft, que estava à morte, né? Também doente, cuidou 2 anos dele, ele faleceu e depois ele encontrou no Rio de Janeiro o Vicente Brito Pereira. Eu falo isso porque não é segredo, o Vicente escreveu um livro sobre o alcoolismo. E no Rio de Janeiro, ele era um alcoólatra, ele se encontrou com Lia e num primeiro momento que eles se encontraram, ele parou de beber. Ele nunca mais bebeu. E ele acompanhou a Lia num amor lindíssimo, um amor tardio, um amor de idosos, até a Lia morrer. Entendeu? Então esse é um pouco da trama do meu livro. Todas essas histórias têm histórias que eu ouvi no decorrer da minha vida. Essa é a história de Lia Luft, Hélio Pellegrino, Celso Pedro Luft e Vicente Brito Pereira. Lindíssimo. Obrigada. Muito obrigada. Vamos apertar o Afonso. Tem uma brincadeira que a gente fazia. Tem uma pergunta para ele rapidinho, a senhora aperta. É bom que a gente vai fazendo uma pergunta para ele. Agora nós vamos fazer a gata parir. Né? Vamos. Você sabe que é a brincadeira? A gente espreme um do lado, espreme o outro do outro. Isso. Né? Igual espremer o Afonso. Né? Ele faz pergunta. A pergunta que eu queria fazer para ele, que eu ouvi da Dona Belinha. Então, a Dona Belinha, eu a conheci mais ou menos em 2005, eu acho. E ela já era bem idosa. E ela disse que desde 1977 ela fazia a mesma pergunta para todo mundo que ela conhecia. E a pergunta era: de onde vem o amor? Eu estou dando R$10 aí para alguém responder. Agora está aumentando. Que pergunta, meu Deus. Não tem jeito de responder isso, não. Ô, Geni, que bom que você está aqui. Olha que eu vi, Geni. Querida, que bom. Ela sabe responder. Ela sabe. E de jeitos maravilhosos, diferentes. Eu já ouvi de você coisa parecida. Que bom que você está aqui, Geni. Eu não sei, eu só sei o seguinte. Eu acho que o único jeito de o amor aparecer é quando a gente recebe de volta. Isso aí. Bom, agora eu vou apertar de cá. Né? O Zé Manuel Diogo escreveu no 29/8/2000 agora, há poucos dias atrás, né? Na Folha de São Paulo. Festivais literários são trincheiras da resistência intelectual. Ouvir um escritor discorrendo o futuro da sociedade é, de certo modo, como consultar um oráculo. E qual o seu próximo oráculo? É um desafio que eu, Sérgio, Tom, e agora Bianca, já até anuncio aqui, vai ser a curadora do próximo festival, enfrentamos na prática. Porque
já vou fazer uma digressão nessa construção que nos espreita, maligna, misteriosa e, de certa forma, terrível, que a inteligência artificial se desenha. Eu fiquei ouvindo ontem os escritores, mas em Java, e dizia o seguinte: é a única coisa contra a inteligência artificial é isso aqui. Entendeu? É a única coisa que nunca vão conseguir reproduzir, nunca vão conseguir criar mecanismos de descobrir o que você está me olhando aqui agora está pensando. A inteligência artificial a gente sabe, de alguma forma, a gente tem como educar e sabe como ela vai nos responder. Entende? E se não souber também, a gente tem como criticar, ver aquela coisa estranha ali, que você sabe que não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa... Agora, esse tipo de relação, esse tipo de encontro, esse tipo de congraçamento, essa coisa que a gente consegue elaborar com tanta alegria, né? Que é o encontro dos seres humanos, é o contrário da inteligência, é o contrário dessa mecanização, dessa tecnologia, desse exagero que está à nossa porta. A emergência climática, Sérgio está escrevendo um livro, né, uma distopia que estou louco para ler sobre isso. A emergência climática vai nos empurrar para todas as maldades do mundo. Então a nossa única solução é isso aqui, é encontrar de forma solidária, amorosa, presencial, importante essa palavra hoje, presencial, né? Essa pandemia que o Dr. Carlos viveu com tanto equilíbrio, né? Belo Horizonte foi considerada a cidade mais segura do Brasil e uma das mundos, graças a esse ser humano que está aqui do lado. É importante isso. É isso que vai nos salvar, vai nos equilibrar, sabe? E esse momento de reflexão sobre a diversidade, reflexão sobre o gênero, reflexão sobre as questões que a Geni coloca com tanta profundidade nessa dualidade da percepção humana e ao mesmo tempo da dificuldade da vida prática, né, Geni, do encontro com o diferente permanentemente. É só isso aqui que vai nos salvar. Não vai ter outra alternativa. Só para completar isso que você acabou de dizer, né? O José escreveu nesse mesmo texto, né? Um negócio sensacional. Em um mundo onde o entretenimento superficial domina as nossas vidas e o pensamento raso se infiltra nas nossas decisões, os festivais literários surgem como verdadeiras trincheiras da resistência intelectual, né? Isso é absolutamente verdadeiro, né? Esse encontro que a gente faz entre nós, né? Nós criamos, né? Entre quem escreve, né? Então, aqui eu me sinto um residente, né? Quando eu vejo a Conceição Evaristo com aquela sabedoria toda, né? Debulhando sabedoria, né? Eu fico admirado, nossa, eu sou um residente ainda, né? Eu estou começando nessa história, né? Mas é maravilhoso a gente poder compartilhar esses momentos entre nós e compartilhar com quem nos lê, ou tem possibilidade, ou pode ser estimulado, né, a mergulhar num tempo sem tempo, ouvir o assovio do menino, né, mergulhar no livro da Bianca, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é espetacular, né? E conviver, e conversar, e discutir, né? E pedir um autógrafo, né? Eu já vou distribuir meus livros para vocês assinarem, né? Porque senão o Afonso mistura aí com todo mundo e cadê o Afonso? Ninguém acha para assinar o livro, né? Então essa é a maravilha de estar aqui. Eu fico muito feliz de compartilhar esse tempo e de me sentir residente em literatura. E como eu sou presidente do festival, já estamos 6 minutos atrasados. Nós temos que ir lá para Mônica Cifuentes, Jamil Chad. E eu queria pedir para o Bianchi encerrar com uma perguntinha parecida com essa,
porque eu acho que a metáfora da invisibilidade que ele aplicou à medicina e a outras, e é claro, trouxe à luz da psicanálise também, ela serve também para ilustrar o seu cotidiano, né? Cotidiano que, assim, que as pessoas enfrentam hoje perante esse massacre preconceituoso e de uma elite. Afonso, obrigada, porque quando eu ouvi sobre o invisível, o invisível é muito importante na minha vida. E quando a gente pensa que o projeto do Brasil, desde a abolição, pelo menos, é um projeto de extermínio da população negra, e também um projeto de extermínio dos povos indígenas, desde sempre, esse é o projeto do Estado brasileiro. Então, tem textos do começo do século XX falando que até 2015 essa pretalhada já teria acabado, né? Que o projeto era esse. E nós somos a maior parte da população brasileira. Como explica? Como a gente explica que o projeto destinado a nós é a morte e que a gente não só vive, como a gente produz literatura, confessionalismo, a gente produz medalha olímpica, a gente produz música boa, a gente produz ciência, a gente cuida das pessoas. Eu não consigo me desconectar da dimensão do invisível, de forças que a gente não consegue ver, mas que nos acompanham, nos protegem e tocam tudo, a vida. Tem a história da Nagontimé, não sei se vocês conhecem essa história. A Ana Maria Gonçalves coloca essa história lá em Defeito de Cor, de uma rainha da Costa da Mina, onde hoje é o Benin, que, enfim, o filho dela seria o rei, mas perdeu a guerra e ela foi capturada e foi vendida como escravizada, veio parar no Brasil, veio parar no Maranhão. E lá ela foi uma das fundadoras da Casa da Mina, em São Luís, que existe até hoje, onde tem lá um culto aos voduns, muito importante. E ali ela era uma rainha, mas uma sacerdotisa, do que hoje a gente chama de candomblé jeje, mas que não necessariamente tinha esse nome. E depois o filho dela ganha de novo a guerra, retoma o poder e coloca um monte de gente para procurar a mãe dele pelo mundo. Ele precisava trazer a mãe dele de volta, a rainha. E eles o encontram no Maranhão. E ela diz, não, eu não vou voltar, porque o meu povo está aqui, eu preciso protegê-lo. Então, esse invisível também pulsa. E não tenho dúvida de que nós, visíveis, com os invisíveis, a gente pode construir esse futuro com o qual a gente sonha. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Muito obrigada também a vocês que vieram. Convido a gente continuar o projeto, o festival lá no outro auditório, tá? Continua o programa lá. Dani,